Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras, pelo amor de Deus, não vai deixar o Flamengo pegar o Almada e a gente ficar aqui chupando o dedo. E que o Anderson Barros estaria no Rio de Janeiro nesse momento. O Botafogo está numa situação confortável e agora quem tem que correr é o Palmeiras. Se o Palmeiras vence uma Copa do Brasil, o Danilo tá pago. O meu receio você já sabe. O Palmeiras devia cobrar o Abel. Ao invés de fazer homenagem para o Abel, o que a gente deveria fazer é cobrar o Abel Ferreira. O Palmeiras tem um déficit de 65 milhões de reais. Fala, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já vou pedindo aquele like pra você, hein? E se inscreva pra fortalecer. E dá um hypezinho que ajuda muito no nosso crescimento. O vídeo de hoje, Palmeiras e Flamengo buscam o Brasileiro e a Libertadores da América. Verdão vai incansavelmente atrás de Danilo. É os últimos dias para isso acontecer. E Thiago Almada se aproxima do Flamengo, uma proposta irrecusável. Vamos pro vídeo. Rapaziada, a hora do recado é agora. É o recado que pode salvar seu carro de ser retido na Blitz. Então preste atenção, você que é motorista do estado de São Paulo. O prazo do licenciamento em São Paulo está chegando e tem gente que nem sabe, hein? Mas se o seu IPVA estiver em atraso, o licenciamento não sai. O que você pode fazer? Baixe agora o app do Gringo, consulte sua placa de graça para conferir se o seu IPVA está em dia, se o seu licenciamento está vencendo ou se tem alguma multa no seu nome. Achou algum débito? O Gringo parcela para você em até 12 vezes no cartão de crédito. Use o cupom AMENDOIM20 e garanta 20% de descontos nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Não existe solução mais simples que o Gringo. Baixe agora o aplicativo direto no link, no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo. Gringo, o super app amigo do motorista. Tamo junto, Gringo! Campeonato Brasileiro está de volta. O Palmeiras enfrenta o Coritiba nessa quarta-feira em Coritiba e o Flamengo pega a Chapecoense. Boto e Leonardo Jardim se reuniram nesta tarde e prometem passar a liderança ou se aproximar do Palmeiras nos próximos 4 jogos do Brasileirão. Vou colocar as rodadas aí, eu quero saber muito sua opinião. Quem terá os jogos mais fáceis pela frente nas próximas 4 rodadas? O Palmeiras ou o Flamengo? O Palmeiras enfrenta agora o Coritiba em Coritiba, depois recebe o Atlético Mineiro no Nubank Park, o Palmeiras sai no Barradão para enfrentar o Vitória da Bahia e depois fecha essa 4ª rodada com o Internacional de Porto Alegre no Nubank Park. Já o Flamengo enfrenta agora a Chapecoense fora de casa, depois pega o São Paulo no Maracanã e os mesmos jogos do Palmeiras nas próximas 2 rodadas, só que invertido. O Flamengo enfrenta o Inter em Porto Alegre e depois recebe o Vitória da Bahia no Maracanã. Então tá aí, jogos do Palmeiras: Coritiba, Atlético Mineiro, Vitória da Bahia e Inter de Porto Alegre. O Flamengo é Chapecoense, São Paulo, Inter de Porto Alegre em Porto Alegre e fecha com Vitória da Bahia. Quem tem os jogos mais fáceis, Palmeiras ou Flamengo? E o Flamengo entende que esses próximos 4 jogos são fundamentais para pelo menos tirar essa diferença que hoje é de 7 pontos do Palmeiras. Logicamente, o Palmeiras tem um jogo a mais. O jogo que falta para o Flamengo é o jogo com o Mirassol no Maracanã, que na teoria o Flamengo vencerá. Então, na teoria, o Palmeiras está apenas 4 pontos do Flamengo. Por isso, rodada a rodada, o Palmeiras não pode deixar o Flamengo se aproximar. E seria muito interessante que até o confronto direto contra o Flamengo, o Palmeiras conseguisse manter essa liderança e aí não precisaria nem vencer o Flamengo no confronto direto para ser campeão brasileiro, que seria espetacular, tá bom? Então tá aí, intensificadas as brigas. Campeonato Brasileiro de volta e Palmeiras e Flamengo vão brigar pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Sou capaz de afirmar que brasileiro não escapa, ou é do Palmeiras ou é do Flamengo, quero saber a sua opinião. Já na Libertadores da América, o Flamengo tem um confronto super complicado contra um Cruzeiro que se reforçou, é um adversário muito mais chato. Já o Palmeiras pegou um grupo muito mais tranquilo e enfrenta o Cerro Porteño. Então tá, mas o brasileiro, pode anotar, ou é Palmeiras ou é Flamengo. Então por isso que no mercado da bola se intensificou. Ô Leila Pereira,
Você deu uma declaração que o Palmeiras está endividado, que você vai ter que ser criativa. Eu concordo, mas tem que trazer o Danilo. Já pelo lado do Flamengo, o Thiago Almada. O Flamengo fez uma proposta de 28 milhões de euros por 100% dos direitos do Thiago Almada. E o Atlético de Madrid vai aceitar, com certeza. O Thiago Almada já aceitou e a negociação nesse momento é entre Flamengo e o time e o Atlético de Madrid, tá bom? Então o Atlético de Madrid deve aceitar a proposta, com certeza, e o Flamengo terá Thiago Almada. Um baita reforço, para mim, a peça que o Flamengo precisa para principalmente suprir as ausências, às vezes, do Arrascaeta, que muitas vezes tem alguns problemas físicos e acaba não jogando. E mais, eu acho até que dá para jogar junto a Arrascaeta, junto com o Thiago Almada, fazendo um 4-4-2, jogando com o Bruno Henrique e Pedro na frente. Mas olha, é um problema fácil, é um problema gostoso, né, que o treinador do Flamengo vai ter. Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras, pelo amor de Deus, não vai deixar o Flamengo pegar o Almada e a gente ficar aqui chupando o dedo. O Palmeiras precisa contratar o Danilo. E dizem aí, falei com alguns conselheiros hoje à tarde, e que o Anderson Barros estaria no Rio de Janeiro nesse momento. Então, Anderson Barros, pelo amor de Deus, o Botafogo te conhece, sabe que você não negocia nada. Então, mas é momento de pagar pelo Danilo o que vale. O Botafogo está numa situação muito confortável para negociar o Danilo. Botafogo que saiu de 6 transferban, agora a GDA lá ajeitou o Botafogo, não tem pressa, não é que o Botafogo não tem dívida, o Botafogo tem dívida, mas agora não precisa mais lutar contra o tempo. Essa que é a diferença que mudou de semanas atrás. Semanas atrás o Botafogo precisava pagar conta, não tinha dinheiro para pagar salário, agora não. O Botafogo está numa situação confortável e agora quem tem que correr é o Palmeiras. E é a última semana. Porque o Botafogo tem jogo no próxima quinta-feira, tem um jogo no domingo, e se o Botafogo colocar o Danilo no próximo domingo, acabou a negociação com o Palmeiras. Porque seria totalmente inadequado o Palmeiras contratar o Danilo para jogar as Copas. Porque se você imagina o Palmeiras, de repente, sair numa Copa do Brasil pro Fortaleza, sai aí de uma Libertadores pro Cerro Porteño, o Danilo ficará 6 meses sem jogar nada. E aí seriam 2 milhões de reais pagando o Danilo sem disputar um campeonato efetivo. Então, o Palmeiras precisa do Danilo para o Campeonato Brasileiro, para pelo menos disputar 20, 22 jogos, que é o que falta para terminar o campeonato. Então, Danilo, Palmeiras, corre, Anderson Barros. Se você está no Rio de Janeiro, tem que ser agora. Bate na porta do Botafogo, oferece 28, 30, 35. Alugou, mas o dinheiro não é seu. Gente, o quanto não vale ganhar uma Libertadores? O quanto não vale ganhar um brasileiro? O quanto não vale ganhar uma Copa do Brasil? Se o Palmeiras vence uma Copa do Brasil, o Danilo tá pago. O Danilo tá pago. E a Copa do Brasil, vários clubes grandes ali estão fora. São Paulo caiu fora, o Flamengo caiu fora. Só tem Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil praticamente. Então o caminho está aberto para o Palmeiras ter já tem um grande elenco e conseguir com o Danilo a cereja do bolo que falta para esse elenco qualificado do Palmeiras. O meu receio você já sabe, é o treinador, é esse Abel Ferreira, que não conseguiu fazer o John Aras jogar o que joga na seleção colombiana, que não conseguiu fazer com que o Marlon Freitas jogasse o que jogou no Botafogo. Então, assim, o problema do Palmeiras está muito maior do que simplesmente o elenco. O elenco o Palmeiras tem. Você imagina o Palmeiras com Danilo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e John Aras. Na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Ainda tem a possibilidade de entrar o Alan e entrar o Paulinho. Gente, é um baita de um elenco. Atrás, nós temos Gustavo Gomes e esse zagueiro, que eu não sei se é bom, esse Alexander Barbosa, tomara que chega para resolver. E tem o Carlos Miguel, que para mim é um baita goleiro, que eu sempre elogiei aqui no canal, que seria o novo Dida. Na lateral, logicamente, na lateral dele tem o Riai, tem o Kelvin, ali eu acho que é o setor mais deficitário do Palmeiras, e na lateral esquerda tem a volta do Piquerez. Então, não dá pro Abel reclamar mais em nada. Então, Abel, para de reclamar de calendário, reclamar do tempo, reclamar... Trabalhe. Em vez de você ficar recebendo homenagem, o Palmeiras devia cobrar o Abel. Em vez de fazer homenagem para o Abel, o que a gente deveria fazer é cobrar o Abel Ferreira. E a informação que chega agora à tarde, que a Leila Pereira colocou, o Palmeiras tem um déficit de 65 milhões de reais. A gente já vinha trazendo no canal. O Palmeiras, para fechar o balanço financeiro, tinha que ter vendido, sem contratar ninguém, o ano todo, o Palmeiras tinha que ter vendido 399 milhões em atletas para poder fechar 0-0 a previsão orçamentária.
Vale lembrar que o Palmeiras trouxe no início do ano o John Arias, já aumentou essa necessidade do Palmeiras vender, vendeu alguns atletas também, mas fica claro agora, com a declaração da Leila Pereira agora à tarde, que o Palmeiras vai ter que ser muito criativo para poder fechar o balanço no 0-0. Eu espero que a Leila Pereira saia do Palmeiras e deixe pelo menos o balanço tranquilo, né? E que deixe títulos, coisa que ela está devendo há no mínimo 2 anos, tá bom? Vamos ver o que a Leila Pereira falou? Agora, quem tem que trabalhar mesmo é o Abel, não Abel. Abel, trabalhe, vem ficar recebendo homenagem, põe esses caras para jogar. Olha o que a Leila falou quando citaram para ela que ela tem que vender 399 milhões em jogadores, coisa que a gente traz no canal há muito tempo, mas todo o Palmeiras fica quieto. Vamos ver a Leila Pereira falando, vamos lá. Estimou no final do ano passado, Oi? O Palmeiras estimou no final do ano passado 400 milhões em Sim, meu filho, para que você me lembrar? Exatamente. Você acha que é uma estratégia arriscada do Palmeiras não abrir mão de ninguém agora para só negociar quando a temporada acabar? Olha, eu tenho que ter criatividade, tá? Todo ano eu passo por isso, todo ano, sabe? Então, às vezes, a base me ajuda, não é, em negociações de atletas da base, mas o meu desejo é não negociar nenhum jogador. Mas, claro, eu preciso continuar equilibrado financeiramente. E a criatividade, como vai pagar as contas, deixa com a presidente, que a presidente resolve. Eu tô com você, Leila. Seja criativa. Vem do Maurício. Aproveita e vem do Sousa, por que não? Ou você vai acreditar em Felipe Anderson, que nem ninguém mais aguenta o Felipe Anderson. Luigi, então é o momento do Palmeiras se desfazer de vários jogadores que já não têm a menor condição de vestir a camisa do Palmeiras, tá bom? Danilo é fundamental, últimos dias, e eu acredito que o Anderson Barros, estando no Rio de Janeiro, como dizem que está, possa fechar com o Danilo nos próximos dias, tá bom? Seria uma baita contratação, de um lado Danilo pelo Palmeiras, de outro Thiago Almada pelo Flamengo, que está praticamente certo para nosso desespero. Eu queria ter no Palmeiras o Danilo, o Thiago Almada e ninguém fala nada, mas Luiz Henrique seria outra peça fundamental. Rapaziada, deixa o like aí, se inscreva, comenta aí. Você gostaria de ter o Danilo no Palmeiras? Pagaria os 30 milhões que o Palmeiras está pechinchando com esse Anderson Barros? E essa dívida do Palmeiras, hein? Ah, Leila Pereira, déficit de 65 milhões de reais. E o Flamengo trazendo o Thiago Almada. Flamengo também, que tem alguns problemas financeiros, vai ter que reorganizar a questão do pagamento dos empresários, mas ninguém quer deixar os títulos de lado, porque o que sustenta um clube é conquista de título, coisa que o Palmeiras não vence de importância há 2 anos, com esse Abel Ferreira, tá bom? Deixa o like, rapaziada. Conto muito com a sua inscrição. Se inscreva no canal e eu vou ler todas as aberrações que vocês estão escrevendo. Tamo junto, rapaziada.